De volta ao Colégio Debate, hoje falando sobre a AIDS e toda a discussão relacionada à saúde pública. Deputado Gilberto Palmares, a Assembleia Legislativa tem um papel importante nessa questão de fomentar o debate e de pressionar o poder público, né? Eu acho que mais do que isso, de fomentar o debate e também de ajudar a formular proposições concretas. Eu estava conversando aqui um pouco no intervalo, que está tramitando aqui na Assembleia um projeto que tem a ver com a tuberculose, mas nós já vimos aqui que as coisas andam, tem uma interseção muito grande. Porque muitas das vezes o cidadão que tem uma doença dessa natureza, não basta que haja o remédio, não basta que haja o profissional de saúde, não basta que haja o hospital, que tudo isso está carente. Além disso, no caso dos mais pobres, às vezes o cara não tem a condição de chegar no hospital, o cara não tem condição de se deslocar porque não tem o dinheiro para pagar a passagem. No caso do abandono da tuberculose, às vezes o cara precisa se alimentar melhor. E aí o Estado também precisa olhar de forma diferenciada. Então está tramitando aqui na Assembleia um projeto de lei que devia ser um troço óbvio, que no caso da tuberculose seja incluída entre as doenças que têm direito ao chamado vale social, ou seja, durante o tratamento as pessoas tenham gratuidade no transporte. Estou citando isso como uma pequena coisa, mas para exemplificar que além de fomentar o debate, além das audiências públicas, eu acho que a gente tem que se desafiar cada vez mais em produzir uma legislação que considere também essa questão. Como uma coisa que eu acho que a gente não conseguiu avançar como deveria, diante até da denúncia deles, que é de abrir um pouco mais, de dar transparência, um pouco de mais debate, ao próprio orçamento do Estado, para que ele seja permeável ao debate com as instituições, para essa carência, essa necessidade de recursos serem considerados na época da votação do orçamento. Nós votamos o orçamento do outro dia, fizemos uma série de emendas, algumas foram aprovadas, não, mas ainda é uma coisa que tramita com muito pouca discussão com a sociedade. Os CEDAPs, o Fórum de ONGs, as organizações da sociedade civil em geral, eu acredito que vão muito do que a gente tem falado na ponta, ou seja, nas comunidades carentes. O nível de desinformação ainda é muito alto nesses locais e de desinformação e de mitos com relação à AIDS ainda é muito alto? Ainda é muito alto, sim. A gente percebe que as pessoas sabem do preservativo, conhecem a importância, mas daí a ter um comportamento mais responsável em relação à sua saúde e à do outro, ainda é muito complicado. Todo mundo acha que comigo não vai acontecer, né? Eu sei que a doença está aí, mas ela não é para mim, eu tenho a informação, então é como se só a informação me protegesse. Então isso é uma armadilha muito complicada. Então a gente tem apostado muito, o CEDAPs tem feito esse trabalho já há 20 anos e as ONGs se envolvem muito nessas questões educacionais e a gente percebe que quanto mais esse debate for levado para o interior da comunidade, né? Para as favelas, para os bairros de periferia, para os jovens, para as escolas, mais as pessoas vão ter condição de se proteger. Quanto mais informação ela tem, mais ela consegue saber o que ela pode, o que ela não pode, o que ela deve fazer para que ela possa se proteger melhor. Mas você acaba, rapidinho, desculpa, deputado, mas você acaba de dizer que as pessoas estão informadas. No entanto, elas não estão se prevenindo. O que está faltando, então? Qual é o elo que está faltando para que haja informação e prevenção? Pois eu acho que assim, precisa existir uma incorporação, né, dessa necessidade, porque isso é muito novo ainda para a gente. Em se tratando de dados, em se tratando de uma epidemia desse tamanho, em se tratando de uma questão tão íntima que é o sexo e a sexualidade, as pessoas ainda precisam incorporar um maior cuidado em relação a si e ao outro. E a gente acredita que cada vez tem ampliado, o uso do preservativo está se ampliando sim, a gente inclusive tem trabalhado muito para democratizar essa utilização, as comunidades têm feito muitas ações de mobilização e colocado preservativo nas tendas, nas biroscas, nas lan houses, nos bailes funks, em todos os espaços, no samba, na igreja, em todos os espaços onde é possível fazer essa discussão e ter o preservativo à disposição, e a gente tem acreditado nisso, que quanto mais você leva essa discussão, quanto mais as pessoas discutem claramente, como qualquer outro assunto, elas conseguem se prevenir mais.
Então essa eu acho que é uma aposta nossa, é uma aposta da saúde pública que precisa cada vez mais ser levada a termo. Deputada, acabei te interrompendo. Não, era na mesma linha uma pergunta, porque eu li em alguns lugares que falou que durante um período que as pessoas estavam mais assustadas, o controle era ainda menor e coisa e tal, as pessoas estavam mais polarizadas, que houve digamos assim, um certo relaxamento de alguns segmentos, como em controle, a sobrevida é maior, as pessoas se relaxaram um pouco mais. É verdade, isso é verdade, porque assim, a partir do momento que você tem também a medicina avançando e uma gama enorme de medicamentos que te dão uma sobrevida, né, maior e melhor, você também identifica que aquilo não é tão grave. Então você acaba desconsiderando todas as doenças oportunistas e toda a sua qualidade de vida, que certamente será menor, né, e com mais debilidade, em função da prevenção. Então, isso é uma questão que a gente vai precisar ainda discutir muito, né? Um debate para a sociedade. Renato, dá para se traçar um perfil médio do soro positivo ou hoje ele atinge todas as faixas etárias, todas as classes sociais? Todas as faixas etárias, todas as classes sociais. Inclusive, eu queria ressaltar aqui, essa questão, né, também das pessoas não se prevenirem, é que a AIDS ficou banalizada. Né? As pessoas dizem, não, que a AIDS é crônica e se eu me contaminar, eu tomo remedinho e fica tudo bem. Eu, como portador do vírus há 12 anos, né, e eu posso dizer com toda firmeza que não é bem assim. A AIDS é uma epidemia nova, tem apenas 3 décadas, e estamos descobrindo muitas coisas, a ciência vem nos trazendo muitas coisas que as pessoas não sabiam. A AIDS hoje em dia, que nós estamos dizendo que a AIDS está de cara nova. E qual é a cara dessa AIDS? Ela é tão feia quanto a década de 80. Por quê? Se descobriu os chamados efeitos adversos e o envelhecimento precoce. Envelhecer com vírus, hoje em dia, é envelhecer mais rápido. Então, o que acontece? Quando tomamos o medicamento, o vírus ele se refugia em locais chamados reservatórios. Um deles é o sistema nervoso central. E esse vírus ele fica causando ali 24 horas por dia, 365 dias por ano, inflamação no sistema nervoso. E também temos alguns vírus, mesmo a carga viral que nós dizemos indetectável, os vírus ainda estão circulantes no sangue em pequena quantidade e o organismo fica brigando com eles. Então, podemos observar a questão de osteoporose, tem a questão de pessoas com 40 a 45 anos, já com Alzheimer, Parkinson. Então, os estudos mostram o seguinte, se a pessoa tem uma idade cronológica X, a idade biológica dela é 15, 20 anos além. Então, o desgaste do organismo é muito grande. E isso, o que me deixa muito triste, é que o governo federal, no caso, né, o Ministério da Saúde, ele quando coloca essas campanhas, esse ano mesmo que vai sair, é como se viver com AIDS fosse a 8ª maravilha do mundo. E não é assim, as pessoas felizes, né, cuidando das suas vidas. Então, as pessoas, hoje em dia, têm que ter um tratamento multidisciplinar. As pessoas têm que ter tratamento ortopédico, até geriátrico. Né? Pessoas de 40 anos já têm que ter um tratamento geriátrico. Então, a coisa está complicada e não é divulgado isso. Isso não está sendo divulgado, isso está sendo um alerta da sociedade civil, das ONGs, e que, inclusive, desde 2001, vem se alertando que algo estava errado. Que as pessoas que tinham adesão, que têm adesão ao tratamento, têm tido várias comorbidades. Inclusive, eu conversando com um cientista, que é o Dr. Alexandre Naime, da Universidade de Botucatu, ele me informou que hoje em dia a questão da carga viral e o CD4 é apenas para saber se o tratamento está dando certo. Só para a gente explicar o que é a carga viral e o CD4. CD4 são a quantidade de células de defesa que o organismo tem. Elas, quanto mais altas, melhor. E a carga viral é a quantidade de vírus circulante no seu sangue. Quanto menor, melhor. Entendi. Você disse que é soro positivo há 12 anos. A questão do preconceito diminuiu de lá para cá? Não. O Brasil é um país extremamente preconceituoso, né? Hoje o Brasil se discrimina pela orientação sexual, se discrimina pela etnia e por aí vai. E com o HIV não é diferente. Tem muitos casos de pessoas que são até mesmo humilhadas nos seus locais de trabalho e quando se descobrem, elas são demitidas, não conseguem recolocação no mercado de trabalho, muito difícil, mesmo porque as pessoas têm que se afastar às vezes, ou em função dos seus exames, ou em função de adoecerem.
E é muito complicado. E é uma coisa que eu tenho batalhado muito, né? Eu tenho criticado muito a questão do INSS. Que o INSS, ele simplesmente pega e está dando alta indiscriminada para as pessoas vivendo com HIV e negando seus auxílios de doença, simplesmente se baseando na carga viral CD4. E não dá atenção ao laudo do médico assistente do SUS. Muitas vezes o médico assistente do SUS coloca o paciente está incapacitado para o trabalho, com exames comprobatórios, e eles altam, e a pessoa, o que acontece? Ou ela não consegue voltar para o trabalho, que quando ela tenta voltar para o seu trabalho, o médico da medicina do trabalho diz que ela está inapta. E ela fica no limbo entre a Previdência Social e a sua empresa. O que acontece? A Previdência Social, ela quer jogar a responsabilidade que é dela para a iniciativa privada. E nisso, essa pessoa só tem uma piora do seu quadro, que ela deixa de se alimentar, não tem como ter renda, não tem como exercer uma atividade laboral para suprir isso. E como é que essa pessoa fica? Aí já é a questão de violação de direitos humanos, né? Porque o Estado é obrigado a suprir essa pessoa, ela não pode deixar essa pessoa morrer à míngua. E com isso nós estamos vendo pessoas soropositivas, tá? Nas classes mais baixas, que são miseráveis, o INSS consegue deixá-las mais miseráveis ainda. Deputado, então é uma questão também relacionada à Previdência, uma questão de preconceito, ou seja, a AIDS tem que estar na agenda das discussões, é uma prioridade. Não, com certeza. A saúde pública, de uma maneira geral, ela é uma prioridade e dentro disso a questão da... Eu acho que a gente tem que discutir os valores sobre os quais o Estado se norteia. Esse negócio da Previdência, há uma febre de dizer que a Previdência é deficitária, que hoje colocam, às vezes, gestores na Previdência, gestores na saúde, que o grande sucesso deles é o seguinte: a Previdência tem um déficit X, baixou o déficit, o cara é super... Mas baixou a que custo? Matando mais gente, contaminando mais gente. Porque é bom lembrar que o INSS, quando discrimina e retira da Previdência o recurso para que alguém que é soropositivo se trate, se cuide com dignidade, ele está condenando essa pessoa à morte e, às vezes, por falta de informação e por determinadas circunstâncias, fazendo com que essa pessoa, inclusive, por um descuido, por alguma coisa, contamine outras. Então, eu acho que a gente, às vezes, essa questão de saúde é tão importante que ela tem que ser objeto de debate de gestores de várias áreas. Entendeu? Ok. Quero agradecer a participação dos três aqui no Alerj Debate, agradecer ao deputado, agradecer a Wanda, ao Renato. Lembro que você pode assistir estes e outros programas em nosso site www.tvalerj.tv, TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.